Como os desastres ocorridos em Lisboa, Portugal, em 1º de novembro de 1755, influenciaram significativamente o ateísmo moderno. Século XVIII. Lisboa era considerada pelos católicos como uma das cidades mais sagradas de toda a Europa. Aquele 1º de novembro foi um dia especial para os fiéis, dia de Todos os Santos, uma das mais importantes e sagradas datas anuais cristãs. Mas naquela manhã, algo iria abalar radicalmente a fé de muitos deles. Um terremoto. Um movimento brusco e repentino resultante de uma falha. A ruptura de uma rocha é o mecanismo pelo qual o terremoto é produzido. Essa ruptura causa a liberação de uma grande quantidade de energia, a qual gera ondas que se propagam pela Terra em todas as direções. São fenômenos naturais que ocorrem desde a formação do nosso planeta, sem nenhuma intenção ou preferência se tratando de suas vítimas. Em que tipo de fortificação é a mais sensível no caso de terremoto? Não sei. As mais altas. Nessa época, quais eram os maiores prédios conhecidos? As igrejas. Às 9h30 da manhã, o primeiro desastre natural ocorre. Vários fiéis estavam reunidos na igreja, fazendo suas orações, comemorando seu dia especial. Os moradores estavam fazendo suas atividades rotineiras, quando pequenos tremores foram sentidos e, à medida que o tempo passa, os tremores aumentam, assim como o barulho. 10 minutos depois dos primeiros tremores, os sinos de toda a cidade foram tocados. Segundos depois, os prédios mais altos desabam. Infelizmente, houve um grande número de vítimas fatais, a maioria pelo desmoronamento das igrejas, onde havia uma maior concentração de pessoas. Este é um mapa do possível local do epicentro. Às 10h10 da manhã, o segundo desastre natural ocorre. Na busca de ficarem longe de escombros de edifícios altos, pessoas recorreram buscar proteção no porto marítimo. Infelizmente, um outro processo natural estava prestes a acontecer. O que ocorre quando um abalo sísmico acontece em uma área próxima ao mar? Um tsunami. As águas do litoral começaram a recuar em direção ao oceano. Uma enorme onda de aproximadamente 12 metros de altura atingiu a cidade. O porto fora destruído e milhares de pessoas que buscaram abrigo no litoral acabaram perdendo suas vidas. Toda essa cadeia de eventos ocasionou um incêndio de grande proporção que iria ter consequências mesmo 5 anos depois, acabando com as reservas de água, deixando ainda mais a cidade em ruínas. A casa de ópera, recém-construída, foi totalmente consumida pelo fogo. O Hospital Real de Todos os Santos foi consumido pelo fogo. Muitos das centenas de pacientes morreram queimados. Consequências? Mesmo séculos depois, ainda é possível observar as grandes fissuras daquela tragédia. Ruínas de Lisboa. Após o terremoto, os sobreviventes viveram em tendas nos arredores da cidade, como ilustra a gravura alemã de 1755. Bem, vamos para a explicação sobrenatural. Todo esse conjunto de catástrofe que ocorreram em um dia sagrado para os religiosos, onde havia uma grande concentração de fiéis em suas igrejas, fez com que a população declarasse que fora tudo obra divina para castigar os pecadores. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Foi então que diversos grupos de pessoas, filósofos, teólogos e naturalistas começaram a questionar e discutir no sentido religioso. Não fazia sentido. Porque as pessoas religiosas que estavam nas igrejas celebrando o dia sagrado e fazendo suas orações foram as vítimas fatais por desmoronamento das edificações das igrejas, enquanto as edificações dos bordéis ficaram com apenas algumas rachaduras. Caracas. Só haviam 3 explicações para este evento sobrenatural. 1. Deus não é tão bondoso. 2. Deus não é tão poderoso. 3. Não existe Deus. Levando em consideração o que dizem os criacionistas, a que Deus criou o mundo, logo, ele tem um controle dos fenômenos da natureza, como terremotos e tsunamis. Então,
porque ele não impediu que as pessoas que tinham fé nele se tornassem vítimas fatais. Bem, agora vamos para a explicação racional. As maiorias das edificações altas, as igrejas, vieram abaixo causando a morte da maioria das vítimas porque foram construídas sob sedimentos instáveis, enquanto os bordéis, edificações baixas, com menos densidade, continuavam de pé com apenas algumas rachaduras. Esse evento, causado por fenômenos naturais, marcou o início da origem dos primeiros estudos científicos do efeito de um sismo numa área alagada. E a crença de um Deus bondoso e onipotente fora profundamente abalada, assim como o poder da igreja. Aquele terremoto, pela primeira vez, foi amplamente considerado como um fenômeno natural. Foi um marco para deixar as superstições de lado e dar lugar à interpretação de fenômenos naturais, como uma consequência natural, sem intenção, sem visão público-alvo, mas ocorridos devido a vários fatores que podem ser observados cientificamente.